Oi, meu nome é João, eu sou mestre em Ciências da Religião. Nesse vídeo, eu continuo a aula a respeito da relação entre a religião e a sociedade. Eu falo um pouco mais a respeito das maneiras pelas quais as religiões podem captar mais fiéis e reflito um pouco sobre como pode se dar a relação entre religião e Estado. Lembrando que esses vídeos não têm nada a ver com psicologia. Se você quiser saber um pouco mais a respeito de mim, pode acessar meu site www.esperancemistério.com.br. Lá tem mais detalhes a respeito da minha formação e lá tem acesso aos artigos e ao mestrado que eu escrevi e dá para baixar de graça os livros que eu escrevi. Um outro aspecto que também pode ser explorado pelas religiões é a escalada de comprometimento. Eu acho um pouquinho mais complicado entender isso, mas é mais ou menos assim. Quanto mais a gente investe em alguma coisa, mais difícil é para a gente abandonar essa coisa que a gente investiu. Então, se for cobrado da pessoa coisas como você só pode usar roupa branca em um determinado dia da semana. Durante um mês você não pode comer chocolate. E vai pedindo para a pessoa fazer coisas que vai demandando dela. Tudo isso vai fazendo com que ela fique mais aderida à religião e talvez não queira sair da religião, para não ser meio que desperdiçado tudo aquilo que ela fez, todo o esforço que ela fez. Naturalmente, isso daí pode funcionar melhor conforme a pessoa já está há um tempo na religião. Se chegar uma pessoa nova e começar a exigir muito dela, talvez ela não adere à religião. Mas se é uma pessoa que já está há um tempo, conforme vai pedindo mais dessa pessoa, ela pode ficar cada vez com mais dificuldades de sair dessa religião. Uma outra coisa que pode ser feita também é dar resposta para as grandes questões da vida. O mundo ele é cheio de perigos, cheio de incertezas. Então, a religião ela pode chegar assim e falar: olha, depois que você morre, acontece isso, isso, aquilo. O mundo ele parece ser injusto, mas na verdade existe uma justiça maior que funciona da seguinte maneira. Existem almas gêmeas e com o tempo você vai encontrar a pessoa que foi feita para você. Todas essas respostas que a religião dá para as angústias da pessoa estar viva, acaba fazendo com que a pessoa goste da religião. Outra coisa fundamental é a repetição e a propaganda. Quanto mais a gente vê uma coisa, mais a gente tende a achar que essa coisa é verdadeira. Então, se ficar repetindo uma coisa sempre, a pessoa pode acabar ficando mais fácil dela acreditar. E fazer propaganda, divulgar, usar mídias sociais, tudo isso acaba tanto atraindo mais fiéis, como deixando as pessoas que estão na religião mais aderidas à religião. Outra atitude que pode ressoar profundo nas pessoas que estão indo na religião é criar histórias fantásticas. O ser humano ele adora história fantástica. A gente vê o sucesso que tem os filmes nos cinemas, as teorias de conspiração. Então o ser humano ele meio que sempre está procurando uma história. Então, quando a religião ela conta uma história para a pessoa, uma história mitológica, uma história com seres divinos, e heróis, e vilões, e monstros, isso tudo deixa a pessoa mais cativa, a pessoa ela gosta desse tipo de coisa. Então, criar histórias é uma boa ferramenta que as religiões podem usar para angariar seguidores. É lógico que eu estou colocando boa ferramenta no sentido que ela traz pessoas para a religião. Do ponto de vista maior do meu trabalho, que é fazer com que a pessoa tenha um pensamento independente, questione os dogmas, tudo isso é bastante prejudicial. Mas eu acho importante falar essas coisas
porque eu acho que é importante saber, do meu ponto de vista, como as coisas funcionam, até para a gente poder se defender. Outra coisa que as religiões podem fazer para ter mais fiéis é incentivar o uso da imaginação e falar que a imaginação é real. Então, ela pode incentivar que os fiéis eles busquem se conectar com a divindade e busquem ler coisas aleatórias no seu livro sagrado e ver o que a divindade está querendo falar com ela a partir daquela leitura aleatória. E aí, o que a pessoa falar, que sentiu que a divindade está falando com ela, falar que aquilo é verdade. Percebe que é todo um jogo de imaginação que acaba podendo ser reforçado pelas pessoas que estão controlando as religiões. Ou chegar para a pessoa e falar, olha, senta no seu quarto e pergunta o nome do espírito que te ajuda, que ele vai surgir na sua mente. Aí surge um nome na mente da pessoa e as pessoas vão e falam, olha, realmente esse é o nome do espírito que te ajuda. Tudo isso acaba fazendo com que a pessoa acredite que a religião tem uma comunicação com os seres espirituais. Bom, agora vamos refletir sobre como que os opressores que estão no governo e os opressores que estão na igreja podem se unir. Eles têm um objetivo comum: explorar e manter as massas alienadas, não incentivar o desenvolvimento do pensamento crítico, fazer com que as pessoas simplesmente acreditem naquilo que eles estão falando e façam seu trabalho e sejam explorados. E como que eles podem se unir? De um lado, o Estado ele pode dar incentivos para a igreja, falar que aquela igreja é a igreja verdadeira, fazer propaganda da igreja, colocar o nome de divindades associadas àquela religião em vários lugares. Tudo isso vai legitimando essa religião, faz uma propaganda para essa religião. Pode dar dinheiro direto para essa religião, dinheiro que vem dos impostos, um monte de coisa que o Estado pode fazer para incentivar a religião. Em troca, a religião pode colocar que determinada pessoa do governo é escolhida por Deus, fazer propaganda dessa pessoa, falar que ela é a melhor, colocar os inimigos políticos dessa pessoa como inimigos religiosos, que do ponto de vista da espiritualidade são pessoas ruins. E com isso pode ter esse conluio dos opressores que estão no Estado, dos opressores que estão na religião, para manter a massa alienada e explorada. Bom, pessoal, com isso encerramos mais uma aula. E mais uma vez eu gostaria de ressaltar que eu não estou me referindo a nenhuma religião em particular e que, até onde eu sei, todas as religiões a gente pode vivenciar uma experiência de crescimento, de desenvolvimento, de contato com a espiritualidade ou uma vivência de opressão, de exploração. Então eu resolvi fazer esse vídeo para colocar um pouquinho os mecanismos que eu considero relevantes que estão associados às religiões. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A próxima aula é a respeito do milagre de Fátima. Lá, eu relato o milagre de maneira geral, faço uma reflexão a respeito das ideias teológicas que a irmã Lúcia apresenta no seu livro de memórias e reflito sobre como os elementos do milagre e da história da irmã Lúcia dialogam com a minha concepção a respeito da espiritualidade.